Então, senhores, como consultor de eletromecânica quer semear qualidade, segurança, saúde e meio ambiente, dentro desse trabalho que eu realizo como consultor, está incluído a, o equipamento caldeira. Então, existe uma norma chamada NR13, que é exatamente caldeiras, vasos de pressão, tubulação e tanques metálicos de armazenamento. Esta norma ela já vem sendo publicada desde 1978. De lá até agora, nós tivemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Estamos na 10ª atualização. Mas a nossa questão aqui é responder os questionamentos de quem pode ser o operador de caldeira. Quando se lê a norma, tem lá que diz quem só pode operar a caldeira quem for operador de caldeira. Como a gente tem já a expertise, tanto da parte de projeto, construção, instalação, operação, manutenção, inspeção, ao longo desses 30, 40 anos, aqui e acolá se encontra empresas trabalhando de forma irregular com o operador de caldeira sem ter passado pela capacitação. É uma capacitação de 40 horas que vocês têm que ter a ciência, no mínimo 40 horas. E mais um estágio supervisionado, dependendo das categorias de caldeira. Se for caldeira categoria A, 80 horas. Se for caldeira categoria B, 60 horas. A norma ela vem mudando, ela vem se atualizando. Antigamente, quando se lia a norma, esse curso era obrigado presencial. Agora a norma já deixou mais à vontade e esse treinamento também pode ser feito à distância online. Agora, ele não pode, o operador não pode deixar de passar pelo estágio supervisionado. Assim como esse operador de caldeira, ele tem que ser avaliado. Fato é que não basta ter o certificado. Há necessidade desse operador de caldeira passar pelo estágio supervisionado, aonde ele pode tirar as dúvidas, pode fazer um trabalho finalizando as dúvidas que ele teve quando da parte de treinamento. Então, é interessante que o empregador tenha consciência que o operador de caldeira, para começar, exige-se dele pelo menos o nível médio concluído. Mas por que isso? É exatamente para que esse profissional tenha realmente a condição de entender o que fala o PLH que está lhe treinando e que está lhe orientando. Porque senão ele não vai entender o que ele está lidando. Ele está lidando com um equipamento de risco de explosão. Daí essa exigência. Mas, aproveitando a oportunidade, está no anexo 1 da NR13, onde tem capacitação e treinamento. Caldeiras,
1.1. Para efeito da NR13, é considerado operador de caldeira aquele que cumprir uma das seguintes condições. A. Possuir certificado de treinamento de segurança na operação de caldeira expedido por instituição competente e comprovação de prática profissional supervisionada, conforme o item 1.5 deste anexo. Ou B. Possuir certificado de treinamento de segurança na operação de caldeiras previsto na NR13, aprovada pela portaria SSMT número 2, de 8 de maio de 1984. Ou na portaria SST número 23, de 27 de dezembro de 1994. 1.2. O pré-requisito mínimo para a participação como aluno no treinamento de segurança na operação de caldeiras é o atestado de conclusão do ensino médio. Gostaria de fazer uma referência a essa colocação. Senhores, há uns 10, 20 anos ou mais atrás, o operador de caldeira era tido como aquele profissional que tinha muita saúde, disponibilidade para o trabalho, força física para poder colocar lenha na fornalha da caldeira. Aquela pessoa resistente, principalmente aquela pessoa que estava vindo do mato, normalmente acostumado com a atividade do campo, aonde exigia a força. O conceito mudou, os equipamentos evoluíram e hoje o operador de caldeira ele tem que ter pelo menos o atestado de conclusão do ensino médio. Agora, por quê? Para que ele possa entender os conceitos que envolvem na geração de vapor, os conceitos de física básico, os conceitos de termodinâmica, tudo que envolva a geração do vapor. Então, senhores, mudou esse comportamento e não se pode ter um operador que não tenha esse preparo para entender o que é o vapor, o que é uma pressão, o que é uma temperatura, o que é uma vazão, o que é uma pressão atmosférica, o que é uma combustão. Então são vários termos, várias perguntas que ele tem que responder como profissional. Bom, então está claro que o pré-requisito mínimo é o ensino médio completo. Agora, o treinamento de segurança na operação de caldeira deve ser obrigatoriamente ser supervisionado tecnicamente pelo PLH. Quem é o PLH? Profissional legalmente habilitado. Lógico que seja um engenheiro que tem a expertise de projeto, construção, instalação, manutenção, operação e inspeção. Se esse profissional tem esses pré-requisitos, ele pode e é um PLH, um profissional legalmente habilitado em caldeiras. Está claro então aí o que é o PLH. B. Ser ministrado por instrutores com proficiência no assunto. Quer dizer, quem já lida, o instrutor que conhece a caldeira, um PLH.
C. Obedecer no mínimo o currículo proposto no item 1.9 deste anexo. D. Ser integrado com a prática profissional supervisionada, conforme o item ponto 5 deste anexo. E. Ter carga horária mínima de 40 horas. E estabelecer formas de avaliação de aprendizagem. Bom, então, a carga horária, 40 horas. Além dessas carga horária de 40 horas, aonde lá no conteúdo programático vai ter os diversos temas que esse treinando tem que se inteirar e entender, ele ainda tem que passar por uma avaliação de aprendizagem. Como foi dito aqui, exatamente no item F. Então, 13.1. O treinamento de segurança e operação de caldeira pode ser realizado sob forma de ensino à distância, EAD. Isso é um fato novo. Antigamente não era possível. Agora já é. 13.2. A adoção do EAD não é lide a disposto do item 1.3, a linha D deste anexo. Ele quer dizer que o profissional que fez o treinamento à distância, ele tem que passar pela prática supervisionada. 14. Os respectivos responsáveis pelo treinamento de segurança na operação da caldeira estão sujeitos ao impedimento de ministrar novos cursos, bem como a outras sanções legais cabíveis, no caso de inobservância do disposto do item 1.3 deste anexo. 1.5. Todo operador de caldeira deve ser submetido à prática profissional supervisionada na operação da própria caldeira que irá operar, a qual deve ser documentada e possuir duração mínima de A. Caldeira de categoria A, 80 horas. Ou B. Caldeira de categoria B, 60 horas. Então está patente que o operador de caldeira, mesmo feito o curso à distância, ele tem que passar pelo estágio supervisionado. É a oportunidade que ele tem de tirar as dúvidas e se inteirar e ter a garantia e a segurança de operar a caldeira. E esse treinamento supervisionado é para a caldeira que ele vai operar. Então você contrata um operador de caldeira, que já é certificado, mas quando ele chegar na sua empresa, como ele não estava operando a sua caldeira, ele vai passar pelo estágio supervisionado. Por isso é que 1.5 diz: todo operador de caldeira deve ser submetido à prática profissional supervisionada na operação da própria caldeira que irá operar, a qual deve ser documentada e possuir duração mínima de, no caso, para as caldeiras categoria B, que é a grande quantidade de caldeiras que existe no mercado, o total de horas é 60 horas. Pois muito bem, dando sequência, 1.6, aí fala: o estabelecimento onde for realizada a prática profissional supervisionada prevista nessa NR deve informar quando requerido pela representação sindical da categoria profissional predominante
do estabelecimento. A. Período de realização da prática profissional supervisionada. B. A entidade, empregador ou profissional responsável pelo treinamento de segurança na operação de caldeira. C. A relação de participantes desta prática profissional supervisionada. 1.7. Deve ser realizada a atualização de conhecimento de operador de caldeira quando ocorrer modificação da caldeira. B. Ocorrer acidente ou incidente de alto potencial que envolvam a operação de caldeiras. Ou C. Houver recorrência de incidentes. Bom, é interessante falar isso porque tem situações que a caldeira sofre o que nós chamamos PAR, Projeto de Alteração ou Reparo. Então, o operador que já vem operando essa caldeira, ele tem que se adequar àquela caldeira que sofreu essa modificação de projeto ou reparo, exatamente para dar ciência e segurança dele operar a caldeira. 1.8. A prática profissional supervisionada obrigatória deve ser realizada após a conclusão de todo o conteúdo programático previsto no item 1.9 deste anexo, inclusive nos casos de aproveitamento de treinamento entre organizações. Bom, senhores, o currículo mínimo para treinamento de segurança na operação de caldeiras é vasto, tem muitos assuntos, eu vou ler aqui. Por exemplo, noções de física aplicada, pressão atmosférica, pressão manométrica, pressão absoluta. Muitas vezes o operador não sabe diferenciar pressão absoluta de pressão manométrica. Não sabe realmente o que é pressão manométrica. Pressão manométrica é o que se lê no manômetro. Já a pressão absoluta é a soma da pressão manométrica mais a pressão atmosférica. Então, esses conceitos, vocês podem observar que é extenso aqui. Dando sequência, eles têm que entender sobre as unidades, né, tanto de pressão, tanto de temperatura. Aí vem a transferência de calor, noções gerais, o que é calor, o que é temperatura, modos de transferência de calor, calor específico, calor sensível, transferência de calor a temperatura constante, termodinâmica, conceitos como vapor saturado, vapor superaquecido, mecânica dos fluidos, conceitos fundamentais, pressão em escoamento de gás, noções de química aplicada, densidade, solubilidade, difusão de gases e vapores, caracterização de ácido e base alcálices, definição de pH, fundamentos básicos sobre corrosão, considerações gerais sobre caldeira, tipos de caldeira e suas utilizações de caldeira flamo-tubulares, caldeira água-tubulares. Aproveitando aqui, caldeira flamo-tubulares é a mais utilizada. É exatamente aonde os gases quentes passam por dentro do tubo. E a parte externa desse tubo, que fica mergulhado lá na caldeira, dentro da água, que é essa água que vai ser vaporizada e vai chegar ao primeiro tipo de vapor, que é o chamado vapor saturado. Esse vapor pode, dependendo da aplicação, se tornar o vapor superaquecido, aonde ele vai passar por um processo industrial com aquecedores e etc, até chegar a esse estágio. Bom,
eu posso adiantar que o assunto é extenso. Para não se adiantar no vídeo, os senhores têm que ler a NR3 e atentar para a parte de capacitação que está lá no anexo 1, aonde trata exatamente do treinamento do operador de caldeira.